CNN Cash, nossa cobertura especial de grandes eventos, acompanha nessa semana a 11ª edição do Fórum do Desenvolvimento. O encontro é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e reúne líderes em debates sobre investimentos em políticas públicas para o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Esse evento acontece na capital federal e quem acompanha tudo é o novo morador de Brasília, Danilo Moliterno, nosso repórter. Danilo, o BNDES é central nesses debates. Você tem uma entrevista importante com a diretora do banco, está aí do seu lado. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Victor, e a todos que acompanham o CNN Money. Evento importante acontecendo aqui na capital federal. A gente está falando de um encontro que debate o sistema de fomento, as instituições de fomento e fundos públicos tão importante para levar dinheiro para que os projetos saiam do papel aqui no Brasil. A gente está falando de projeto em segurança alimentar, segurança energética, em inovação, combate às mudanças climáticas e entrevista para lá de importante. Estamos aqui com Cristina Fernanda Coelho, que é presidente da ABDE e diretora, como você mencionou, do BNDES. Agradeço, presidente, por essa entrevista. E aí, Victor, interessante, na semana que vem a gente vai ter a ABDE fazendo a divulgação do que é a sua agenda legislativa para esse ano, os projetos que a associação defende. E aí eu vou pedir para a presidente, se puder falar para a gente, dar uma palhinha daquilo que vai ser apresentado e quais serão os projetos que vão estar na mira da associação e do segmento para esse ano. Isso, nós teremos no próximo dia 7 de abril, às 16 horas, junto com a Frente Parlamentar, que defende o Sistema Nacional de Fomento, a apresentação da nossa pauta. É uma pauta amplamente discutida com as 35 instituições que compõem a Associação Brasileira de Desenvolvimento, são os bancos públicos, os bancos cooperativos, a FINEP, o SEBRAE, as agências de fomento que têm presença em todo o território nacional. Então, a partir daí, nós elencamos 41 temas que vão desde a inovação, a infraestrutura, como você citou, o enfrentamento a eventos extremos que têm sido tão recorrentes. Então, todos esses temas serão objeto da nossa apresentação para que, em conjunto com os parlamentares, possamos ter, então, soluções que o sistema implemente em todo o território nacional por meio das instituições financeiras. E, presidente, uma coisa que a gente menciona bastante na nossa cobertura diária é o quanto as instituições de fomento e os fundos são cada vez mais protagonistas, especialmente nesse cenário que a gente tem um orçamento público um pouquinho mais apertado. Pode falar para a gente o que as instituições e os fundos precisam nesse momento do ambiente econômico para se tornarem cada vez mais efetivos nessa missão que tem hoje? De fato, a nossa missão, a missão do Sistema Nacional de Fomento é prover soluções para as famílias e para as empresas e também para as cidades brasileiras. Lembrando que o Sistema Nacional de Fomento é responsável por mais de 70% de todo o financiamento de longo prazo e mais de 90% de todo o crédito público, para as cidades. Nós temos um grande foco no debate na associação esse ano. O primeiro deles é o tema das cidades sustentáveis. A gente vê que a mudança climática é uma realidade e nós estamos cada vez mais investindo. Por isso que hoje fazemos a discussão dos fundos públicos nacionais, porque são ferramentas que nos possibilitam, os diversos fundos, exemplo do Fundo Clima, por exemplo, que você trabalha a mobilidade verde, você trabalha a infraestrutura verde, possibilita que então possamos trazer soluções em tempos mais rápidos para os eventos que acontecem. Posso citar, talvez o maior exemplo tenha sido a tragédia no Rio Grande do Sul, quando essas instituições, de forma muito pronta, muito rápida, conseguiram, com fundos garantidores e com outras soluções, responder às necessidades das micro, pequenas e médias empresas e das famílias. E aí, para finalizar, já que a senhora já mencionou esse debate sobre as ações de combate às mudanças climáticas, a gente sabe que esse é um tipo de investimento que muitas vezes não tem o retorno na hora, então a gente precisa realmente de um recurso robusto e que seja aquele recurso de longo prazo, que a gente pode ter o retorno mais à frente. O que os fundos e as instituições que trabalham essa e outras soluções oferecem que faz deles soluções e alternativas diferentes para que a gente tenha esse tipo de projeto tão importante saindo do papel? Olha, você trouxe um elemento muito importante, porque normalmente quando você faz um debate em relação aos fundos públicos, sejam eles híbridos também, normalmente se olha o custo, ou seja, quanto o Estado está ali investindo, ou até o setor privado também. Nós queremos, nesse momento da BDE, fortalecer essa discussão, criando inclusive o Observatório do Crédito para o Desenvolvimento, no qual, além da gente olhar o
custo, a gente vai olhar os impactos e os benefícios, porque é muito menos custoso você prevenir do que você ter que dar uma resposta. Claro que não é possível você, vamos dizer assim, se antecipar a tudo, mas à medida em que a gente possa, com recursos adequados, focalizados e com transparência, nós poderemos, enquanto Sistema Nacional de Fomento, dar a resposta que a sociedade precisa. Muito interessante o que a presidente menciona. A gente viu mesmo no Rio Grande do Sul, né? O gasto que a gente teve para recuperar estradas, outras infraestruturas, quando poderia ter sido um dinheiro ser utilizado para prevenir que essas coisas acontecessem. Queria te agradecer, presidente, por essa entrevista. Seguimos por aqui, Victor, ao longo de todo o dia, acompanhando a programação desse 11º Fórum do Desenvolvimento. Obrigado, presidente. Obrigada a você. Agradeça muito a presidente Danilo Moliterno e agradeço também a você, Danilo Moliterno, falando ao vivo de Brasília. O CNNcast é uma parceria de mídia da CNN Brasil com grandes marcas para coberturas de eventos com relevância para a sociedade e para o mercado.